Essa questão da AFA 2016, temos aqui uma questão bacana que mistura efeito Doppler com conservação da quantidade de movimento. O camarada falou que essas duas caixas estavam conectadas através de uma mola, a mola estava inicialmente comprimida, mas havia um cordãozinho que mantinha o sistema travado. Quando ele de repente cortou o barbante, essas caixas foram projetadas em sentidos contrários, sendo que cada uma dessas caixas também é uma fonte sonora, que emite a sua própria frequência sonora. Esse observador, né, ele vai receber tanto o som proveniente de A e B, só que ele vai ouvir a frequência aparente de cada uma delas por causa do efeito Doppler, né? Então essa questão está querendo isso. Me diga quanto é que vale a razão, ou seja, o quociente, entre as duas frequências aparentes que esse camarada vai ouvir quando as caixas se moverem em sentidos opostos. Então a primeira coisa que nós vamos utilizar, pessoal, é a conservação da quantidade de movimento, né? Para relacionar as velocidades VA e VB após o barbante liberar essas molas. Conservação da quantidade de movimento vai ficar a soma das quantidades de movimento antes do barbante se soltar. 0 mais 0, porque a velocidade da A era 0 e a velocidade da B era 0 antes de cortar o barbante. E depois? Cara, depois é como se houvesse um eixo, ó, aqui apontando para a direita. Velocidades que apontarem a favor do eixo vão ganhar um sinal algébrico positivo. Velocidades que estiverem contra esse eixo vão ganhar um sinal algébrico negativo. A gente tem que usar esses sinais porque quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Aí tem que usar esses sinais, né? Renato Brito, aí como é que fica? Menos a massa do A, que é 2m, tu viu no enunciado, né? Vezes o VA. E a massa do B, amigo, ele disse que é M, só M, ó, vezes o VB. Né? Beleza, conservação da quantidade de movimento, vou passar para o outro lado, ó, vou cortar o M com M. O que tu já vai perceber aqui, galera? Ó, já vai perceber de cara que esse VB, ó, é 2VA. E tu deve ter visto no enunciado, amigo, que esse VB é 80. Por quê, professor? Ele deu no enunciado, ó, que o VB é 80. Então, ó, se o VB é 80, então já vou saber o que, professor? Que o VA é 40. Vou até escrever esses valores aqui, ó. Agora vamos ter que fazer o cálculo da frequência aparente que esse observador vai receber a partir de cada uma dessas fontes. E aí você já estudou o efeito Doppler comigo, né? No nosso curso de física online aqui na Veste Cursos. E você lembra que na parte de efeito Doppler a gente utiliza, né, aquela expressão famosa, aquela que diz que a frequência aparente, vamos lembrar aqui a expressão? A frequência aparente é a frequência original, V som, V observador, V fonte. E aí tinha aqueles sinaizinhos algébricos, né, que aparecia aqui. Professor, e como é que eu vou saber se eu vou usar mais ou menos? Aí a gente sempre fala do nosso famoso eixo Ofélia. O eixo Ofélia é porque ele aponta de O para F. OF. Ofélia. Então, o eixo Ofélia sempre aponta de O para F. O é o observador e F é a fonte. Então, se o observador tiver à direita e a fonte sonora tiver à esquerda, o eixo Ofélia, ó, vai apontar de O para F, então ele vai apontar daqui para lá. Quem tiver a favor do eixo ganha sinal algébrico positivo, quem tiver contra ganha sinal algébrico negativo. Mas Renato Brito, mas se o observador tiver à esquerda e a fonte tiver à direita, não tem problema, você vai usar o eixo sempre apontando de O para F. Nesse caso ficaria de lá para cá. E quem tiver a favor do eixo continua ganhando um sinal algébrico positivo e quem tiver contra vai ganhar negativo. Professor, e nesse caso aqui, olha, o observador está aqui, ó. O observador está à direita. Renato Brito, cara, e as fontes sonoras A e B, as fontes estão à esquerda do observador. Então, quando eu adotar o eixo que aponta do observador para as fontes de O para F, ó, O... Ah, Renato, já estou entendendo, cara. É. Então, ó, o eixo Ofélia vai ser esse.
O observador, na nossa questão, ó, ele está parado. Então, esse VO vai ser 0. Só vai ter esse VF, que é a velocidade da fonte. Eu vou ter que usar essa fórmula duas vezes. Uma vez para a fonte A, outra vez para a fonte B. Tá. Pô, professor, vamos usar essa fórmula para o caso da fonte A. Qual é a frequência aparente que esse bonequinho vai ouvir, né, do som emitido por essa fonte A? Vamos escrever aqui essa conta. Frequência aparente, proveniente de A, é a frequência original, V som. E esse VO? Esse VO eu vou colocar 0, né? Porque o observador não está parado. Vou botar assim, 0. Só para tu se lembrar, né? Que eu botei 0. Pronto. Renata, agora tem a velocidade da fonte. No caso no caso da fonte A ela está se movendo a favor do eixo Ofélia. Veja, a velocidade VA, ela está a favor do eixo Ofélia, por isso ela vai entrar no efeito Doppler com um sinal de mais. Mais VA. Porque ela está a favor do eixo OF. Isso, mais VA. Professor, mas se eu for fazer essa mesma equação para o B, como é que vai ficar? Veja aqui. No caso do B, amigos, olha, o observador está parado, por isso que eu coloquei o 0. E no caso do B, essa fonte B, ó, ela está se movendo contra o eixo Ofélia. O eixo Ofélia, que é o eixo oficial para efeito Doppler, né? Ele aponta para lá. E olha aí, B está indo contra o eixo Ofélia, por isso que ele vai entrar aqui com um sinal de menos. Menos a velocidade da fonte B, menos VB. Então eu já tenho a expressão para FA, já tenho a expressão para FB, e o que a questão pediu? FA sobre FB. Vamos escrever aqui como é que fica a expressão para FA sobre FB. Veja. Então FA sobre FB, ó. Perceba que o F0 do A é diferente do F0 do B. Inclusive a questão até deu os valores, né? Por isso que eu estou chamando a sua atenção, tá bom? Então quando eu fizer, ó, isso dividido por isso, V som cancela com V som. E aí tá dando essa expressão agora, né? E eu vou substituir os valores aqui. Veja como é que fica quando eu substituo esses valores. E aí, finalizei aqui a substituição dos valores, pessoal. E essa conta eu fiz na calculadora porque eu não estava nem acreditando que isso aí ia dar 1. Mas acredita que essa conta todinha realmente dá 1 mesmo. E aí é por isso, amigo, que essa questão 15 da AFA, né, 2016, a resposta dela é a letra A. Né? O quociente entre essas frequências aparentes vai dar 1. Beleza pura, então? Vamos então passar para a questão 16, para a questão seguinte. Vamos lá.